Vamos Vamos ver aqui essa questão do arrebatamento secreto. Que o Rodrigo Silva fala que foi inventado Essa também é uma depois. grande inverdade que esse teólogo adventista mencionou Que já é o Rodrigo Silva, né? algumas vezes. Ele foi recentemente a uma live aí muito, aliás, a um podcast, né, muito Esse famoso curso novo e esse livro novo já fala do Santos um pouco. no meio secular, e ele foi indagado mais uma vez sobre essa questão do arrebatamento, e ele voltou a dizer que o arrebatamento é uma... Sim, com certeza, mestre. Mas a graça e o sacrifício já não coloca qualquer um em proximidade com Cristo? Totalmente. Mas a pessoa às vezes não tem certeza da fé dela. Ela não sabe se ela acredita 100%, se ela se arrependeu 100%, se ela renasceu 100%, né? Ela acredita, mas continua errando, continua tendo tendências, continua tendo dúvida se ela merece, se ela vai, se ela foi perdoada, se aquilo funciona, se ela acredita mesmo ou não. Então, às vezes, recorrer a outros que também tiveram dúvidas pode ajudar, né? A ideia é essa. invenção que surgiu... Sim, parece mais conveniente, né? Tipo, eu ir direto a Cristo, direto a Deus. Isso pode parecer humildade, mas também poderia ser de algum jeito alguma prepotência. Porque alguns pensam, quem sou eu para ir direto a Cristo, direto a Deus? Não me vejo como merecedor disso. Mas em tal santo ali, ele já foi igual eu. E aí ele pode interceder por mim, igual Cristo. Quando na verdade é o próprio Cristo que foi, né? Nenhum santo seria nada sem Cristo. Cristo se tornou homem já para ser igual a gente. Mas é como você olhar a luz sendo cada cor. Ela dá pra falar que não? Não. Mas cada tom, por ser limitado, não acaba se parecendo mais com alguém limitado do que o pleno. Então, às vezes, você que recorrer a quem tá abaixo, alguns tentaram expor isso como uma forma de humildade. De tipo, quem sou eu para falar com o meu Senhor? Eu peço que esta ou aquele que eu sinto que pode me entender. Porque de algum jeito é parte do degradê dele. Imagina aquele apóstolo central, são 12 ali, 12 de 12, vai indo. Aquele apóstolo verde, que é o perfeito ali. Atrás dele vai ter vários verdes, atrás mais verde, atrás mais verde, mais verde. São todos ele. Em paralelos, em limitação. Então, às vezes, alguns desses se veem como o corpo daquele. Se identificando, sentindo aquele. E acha que consegue melhor chegar na luz através dele, daquele tom. Do que indo direto. Então, nem sempre por arrogância, às vezes por humildade mesmo. Mas, de fato, quem tem a conexão, e tem que ter com Cristo, com Deus direto, é que são momentos. É uma forma até de tentar, às vezes, facilitar, né? Coisas que às vezes são resolvidas em camadas que santos já resolveram, que um degradê já se encontrou ali. E você conseguiria mais fácil, mais rapidamente, justamente por não ser algo tão profundo, algo tão... que necessita de tanta energia, de tanta presença divina para resolver, né? Então, são essas variáveis da luz. Quem faz o nosso curso, quem trabalha com a gente aqui, vai entender isso melhor pelo degradê. Formas de você chegar na simetria sem precisar de tanta energia para ir direto no meio, né? Isso vale pro átomo. Isso vale para tudo que existe, todo movimento, né? Tá tudo conectado às camadas. Então você entrega uma energia ali, você vai pro meio, você ganha uma energia, você vai ter que ir para mais longe, para ficar mais rápido. E nem sempre você se reconhece quando... Pra você chegar no nível de fé, que você vai conversar com Deus de maneira plena, com Cristo de maneira plena, pra você chegar na consciência crística, você vira quase outra pessoa. Precisa de um dia específico, de um jejum, ou de um trabalho de ego, entender tudo isso, aprender tudo isso. Vai tempo, né? Pra você alcançar sintonias, as sintonias mais refinadas, né? De verdade. Claro que Jesus mergulhou no inferno, você vai encontrar os paralelos dele em todo lugar. Mas são esses paralelos da luz que a gente chama de cores. São esses paralelos de Cristo, o Messias, que a gente chama de apóstolos, de santos. Você tem que tentar entender cientificamente. De qualquer jeito você está falando com a luz. Não importa com qual cor você converse. Você está falando com a luz. Não importa com qual verde você vai falar ali. Verde água, verde limão, verde não sei o que. Você vai falar com o verde. Que é a luz. Ali no meio. Entendem? Vocês têm que tentar olhar por aí. E aí vocês conseguem compreender e aceitar os dois lados. Quem faz uma coisa e quem faz a outra. Porque é isso que Jesus fez. Ele uniu. Ele não ficou falando, esse aqui você não. Entende? O único que ele fala não é quem não se arrepende, quem não perdoa. É só esses que ficam pra fora. Ele ainda avisa.
A ira fica pra esses, porque pra quem ficaria? Se não quem quer ficar contra. A sombra reposa no contraste, não tem jeito. Lá em 1830, com John Nelson Darby, que por sua vez teria aprendido, né, com um determinado padre, né? Ele citou lá o padre Francisco Ribeira, que é um padre, é um teólogo, na verdade, jesuíta, né, espanhol, que viveu lá no século XVI. Então, ele cita esse padre, ou esse teólogo jesuíta, como que querendo dizer que nunca ninguém na história do cristianismo apresentou essa ideia do arrebatamento. Exato, Lucas, por aí. Do dispensacionalismo. Exato, Silvano. Nós sabemos, é claro, que, modéstia à parte, nós que estamos... É errado usar desses exemplos para esquecer de Cristo, mas também é errado esquecer desses exemplos que demonstram que a fé de Cristo vale a pena, a fé em Cristo vale a pena. Formados, inteirados desse assunto, nós sabemos que há historiadores honestos hoje que estão desfazendo essa falácia. Porque, aliás, um dos principais argumentos dos pós-tribulacionistas que não se atualizam, porque há pós-tribulacionistas, nós não temos nada contra os irmãos pós-tribulacionistas, eles têm direito de defender essa posição. Agora, o problema é que muitos pós-tribulacionistas têm como principal argumento, primeiro, o deboche. Você é dispensacionalismo, isso é heresia, e zombam. Você sabia que em 1800 anos, história, nunca ninguém tinha falado isso? Bom, historiadores sérios, honestos, estão desmontando essa falácia. Ainda que fosse, os textos, ninguém podia ficar estudando os textos, era proibido, só a igreja tinha acesso. Nem isso seria um argumento plausível, mas... Principalmente nos últimos anos, né? Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, William Watson, que escreveu uma obra em 2015, Dispensationalism Before Darby, ou seja, dispensacionalismo antes de Darby. Em 2015, essa obra já estava disponível em inglês. Agora, recentemente, eu estou com um exemplar aqui que eu recebi da editora Carisma, né? Veio para mim, eles me mandaram bondosamente, eu até agradeço, em português, foi publicado agora recentemente. Porque interessar, para provar para essa galera que tava lá já desde sempre, legal. Dispensacionalismo antes de Darby, de William Watson. William Watson fez um trabalho primoroso, um trabalho acadêmico nessa obra, em que ele pesquisa em documentos oficiais e dá conta que o que Darby, na verdade, sistematizou no século XIX, já existia nos séculos anteriores, século XVIII, século XVII, retrocedendo até o século XVI, já havia teólogos de linha reformada, inclusive, puritanos, etc., que já estavam apresentando as mesmas posições. Bom, isso é muito importante do ponto de vista documental. Quem quiser adquirir essa obra é só entrar em contato lá com a editora Carisma e comprar com desconto do arrebatamento, que eu vou apresentar aqui de maneira resumida. Na descrição, quem quiser tá aí. Porque o tempo não permite. Começando, assim, um maior desdobramento. Mas começando pelo maior desdobramento. Século I, claro que não precisa aqui falar muita coisa, porque no século I, o principal documento que nós temos é a própria Bíblia. E nós cremos que 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, fala claramente, abertamente do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, ou que estivermos vivos, seremos arrebatados. Harpazo é o verbo do grego. Então, não há dúvida de que no primeiro século a igreja cria no arrebatamento. Então, não é uma doutrina inventada por John Nelson Darby. A questão eu falei no começo da live. Muitos dizem, os primeiros pais, nos primeiros séculos, eles não criam dessa forma, isso só foi inventado por esse padre Ribeira no século XVI, ou o padre Lacunza lá no século XVIII, ou uma menina chamada Margaret MacDonald, com a qual Darby teria ali aprendido, porque ela teve uma visão. Veja, tudo isso é, na verdade, espantalho. Nós estávamos falando que os melhores argumentos, entre aspas, refutou o Rodrigo Silva total aí, de alguns pós-tribulacionistas que não se atualizam, é o deboche que eu ia citar, e esse argumento histórico, que é um argumento inócuo. É um argumento vazio, é um argumento que não tem peso. Por que não tem peso? Infelizmente, tem pessoas sérias que ainda estão citando isso, como esse próprio arqueólogo, que é uma pessoa respeitada, muito respeitada. Não é porque ele é de linha adventista que eu vou desprezar os seus conhecimentos arqueológicos. Claro que do ponto de vista teológico, não tem nada a nos comunicar, infelizmente, até porque ele segue uma posição completamente diferente da nossa. Né? Agora, nos séculos 2 a 4, eu poderia citar aqui, por exemplo, a obra O Pastor de Hermas, que é uma obra do século II, e que por muito tempo ela foi considerada como parte do cânon do Novo Testamento. Haja vista a sua importância, ela é muito citada pelos pais da igreja, e o que ela mostra? Ela mostra que os cristãos falavam da vinda iminente de Cristo. Veja, isso no século II. Fala da vinda iminente de Cristo para ajudá-los a escapar da grande tribulação. Isso na obra do Pastor de Hermas, segundo século. A Didaquê, que é muito conhecida também, do século II,
Tem um texto que você pode conferir, a didaquia de domínio público, você vai encontrar, você pode ler na própria internet. Tem uma parte dessa obra que diz: vigiem sua vida pessoal, estejam prontos, pois vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Isso é o quê? Iminência. Século II. Não foi Darby que falou isso. Isso está na Bíblia e a didaquia no século II já apresentava. Clemente de Roma, que viveu entre os anos 35 e 101, ou seja, um contemporâneo de Jesus, do tempo de Cristo, por assim dizer, e veio logo depois de Jesus, mas contemporâneo por ter vivido no mesmo século. Ele dizia nas suas obras: rapidamente ele virá e não demorará. Estou citando rapidamente. Epístola de Pseudo Barnabé. Pseudo aí não é que seja uma obra espúria, mas porque não é Barnabé de fato que escreveu, porque era comum naquela época escrever-se livros e dar nome de um autor sagrado, muitas vezes não era propriamente o autor sagrado, mas recebia o nome. Então, por isso que é a Epístola de Pseudo Barnabé, que é uma obra lá do ano 70 a 130, mais ou menos, por volta disso, não dá para estabelecer exatamente a data dessa obra, mas menciona-se o seguinte: o dia do Senhor está à porta, o Senhor está perto. Ora, iminência. Inácio de Antioquia, ano 110 depois de Cristo. Você vê que eles já esperavam naquela época. Pô, faz 2000 anos ele não voltou? Sim, ele volta desde aquela época. Tanto chakra por chakra, tendo revelações, povos que acreditaram presenciar isso. Constantinopla, ela durou 1000 anos, num reino perfeito separado, né? Se preparando para isso. Isso foi acontecendo em vários pontos da Terra. Você ter reinos e impérios que trouxeram um apocalipse relativo e uma paz momentânea. É claro que não dura, porque são sombras binárias desse todo. Mas tudo isso era Jesus voltando. Porque desde que ele se foi, desde a morte dele, o mundo começou do jeito que é agora. Tudo se unindo sob o seu nome, vencendo todos os aspectos tão diferenciados de ver a vida. Tudo foi se resumindo nas universidades que vieram através da cristandade, da própria ciência, a própria teologia, a própria forma de ver o mundo, abocanhando todo o resto, ainda que permita uma outra visão diferente. A cosmovisão se tornou uma coisa só, né, que foi se tornando a própria ciência. Desde que Cristo morreu naquela cruz, a tecnologia do reino quântico começou a chegar. Novas invenções, tecnologias militares, os armamentos, as formas de política, a forma de transporte, a forma de entender o mundo, de encontrar os minerais, de encontrar a química, a física. Desde que Jesus veio, esses últimos 2000 anos, foi o quântico chegando. Foi o mundo se reunindo e virando esse monitor na sua cara agora, onde a gente se comunica pelas nuvens. Acima do espaço-tempo. Essa invenção que está na sua cara aqui, o quântico, foi uma invenção que demorou todo esse tempo para se tornar possível. Pedrinha por pedrinha, componente químico por componente químico. Jesus morreu e renasceu de dentro para fora, nos unindo nessa tecnologia que hoje abocanha todos, mas que demorou todo esse tempo, chakra por chakra, revolução por revolução, invenção por revolução, tentativa por tentativa. Era o corpo de Cristo dividido nas cores, nos apóstolos, nos reinos, nos cantos da terra, buscando cada célula para trazer de volta pro corpo da luz. Aí ele volta completo, já pelo quântico, de dentro para fora, com o mundo reunido pela sua morte e agora sobre todos, ao mesmo tempo, independente da hora e do lugar. É fato! Sejam vigilantes, disse ele, mantendo um espírito desperto. Irineu de Lyon. E aí sim, com essa reunião pelas nuvens, pelas sombras, que foi se tornando possível no sacrifício dele, cada vez mais nos unindo, fosse pelo Códex, que veio graças a ele, para reunir as suas informações, que já virou livro, que aí foi trazendo mais quântico, que foi trazendo possibilidades de estudo e reunião, que uma hora vai virar outra tecnologia, vira o teatro, que vira o rádio. O teatro já tinha antes, mas foi se tornando rádio, a TV, foi tudo avançando através desse circuito, dessa jornada. As universidades, as pesquisas, os investimentos coesos mundiais como nunca houve através da cristandade. A tecnologia, o futuro, o quântico, o eterno veio pelo sacrifício de Cristo naquela cruz e tá vindo até agora. Ao ponto de agora finalmente se concretizar e de cima para baixo, aí sim, juntos, podemos voltar com a palavra dele que nos encontrou e nos reuniu. Tá provado. Antes eles não sabiam da tecnologia e achar que era como. Hoje aconteceu e tem gente que não vê. Tá acontecendo. E vem desde então. O famoso Irineu de Lyon dizia que a igreja seria arrebatada repentinamente. Não por acaso, o próprio Barton Payne, que é um pós-tribulacionista, ele reconhece, ele admite que os primeiros pais da igreja acreditavam na vinda iminente do Senhor Jesus. Outra obra, do terceiro século agora, Apocalipse de Elias. Foi batizado com esse nome, Apocalipse de Elias. Uma obra que foi produzida no Egito, descreve os crentes vivos sendo removidos da terra e levados ao céu. Veja, transladação. Olha aí, o arqueólogo que disse que nunca ninguém falou, precisa tomar conhecimento disso, obras de domínio público. Eu não estou citando aqui livros que... As obras, os cristãos espalhados trariam Cristo de volta. E ele vai voltar já. Não foi o que aconteceu? Os apóstolos foram cada um para um chakra, espalhou a cristandade pelo mundo inteiro, com grandes invenções, revoluções, que trouxeram o mundo moderno, onde a gente está aqui no quântico. Desde o livro, pro rádio, a TV, tudo que aconteceu. As armas, as revoluções, tudo. Nos trouxe aqui nas nuvens agora. Aqui em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora você está vendo isso. Esse é o quântico que veio desde Cristo e agora se reúne para depois voltar de uma vez com a informação concreta. Já que a informação é a reunião das nossas observações. Se cumpriu.
são desconhecidos. Ele, como um grande estudioso, deveria pesquisar e ver que existem essas obras. Pseudo-Éfrem, ou Pseudo-Efraim, século IV depois de Cristo, era um patriarca da igreja síria. Ele disse num de seus sermões, veja como ele era um pré-tribulacionista, muito tempo antes de Lucas, a gente sabe dessa visão deles, né? Dá pra gente entender e ver por que eles entendem assim. Inclusive nesse curso aqui, não é por dinheiro não, se não tiver condição, conversa com a Michelle, pega cupom, mas nesse curso explica direitinho isso. Relação dos arcontes, de confundir o nome dos deuses, ó, esse é um livro curtinho, baratinho, ó. Explica tudo sobre todos os nomes de Deus, o porquê das confusões, tá? Essa questão do demiurgo, da prisão na Terra. Não tem Terra ou outro planeta sem nós. Tudo é átomo, tudo é átomo. O que define um planeta é comparar com nós. Se o planeta é denso, se é água, se é gelo, se é gás. É comparar com a nossa densidade. Então nós somos tudo. Sem nós é só átomo, é probabilidade quântica. Entende? Tem um mar de possibilidade para colapsar a onda. Sem o ser humano, que depende do seu sol, da sua lua, para ter o seu ritmo, a sua densidade, ou seja, sem o nosso reino terreno, a imagem e semelhança do todo, sem nós, não há nada. Todo o resto é átomo. Todo o resto é possibilidade interpretativa, que depende de nós! Nós somos tudo, a imagem e semelhança do todo. Todo o resto é paralelo. Você acha que tal dimensão lá vai depender do que a gente chama de sólido? Que é uma comparação com o nosso corpo. Vai ter uma dimensão, um planeta lá longe. Mas ele depende do que a gente chama de vida. Ele vai ser líquido, sólido, gasoso comparado a nós. Senão você nem vê ele. Ou seja, tudo que existe no universo depende do que a gente chama de sólido. Comparado com o nosso corpo, com a nossa água. Depende de nós, não era só átomo. Nós definimos o que é vivo, o que é real. Nossa mente, tudo é consciência. É isso que esse curso ensina e vocês precisam aprender para salvar esse país. Porque tudo é a mente, a gente vai se livrar dessa macumba deles que nos torna escravos, cegos, que não nos permite sentir a energia divina, que traz o conhecimento de dentro para fora. Vocês precisam acordar para se libertar disso. Porque senão os átomos ficam respondendo a vocês, ao que vocês acostumaram, ao que forçaram vocês a acreditar desde sempre. Aí a realidade de vocês fica travada naquilo. O renascimento é isso que Cristo ensinou, renascer para enxergar o mundo do zero, com a plataforma de Cristo. Onde tudo é nosso, tudo é energia, tudo é átomo. Nós recriaremos a vida com a nossa certeza que trouxemos da alma. Se você não lembrar disso, você fica preso no que disseram. Ah, é um planeta lá longe. Você nem percebe que é uma piada. Que planeta, velho? Sem mim não tem planeta. Só é terra, só é sólido porque tá comparando com o meu corpo. Que depende do meu sol, da minha lua, da minha água. Sem mim não tem planeta, ué. Só tem um monte de átomo. Tá chamando de planeta é porque você. Olhando. Então se você leva a realidade com você. Aí sim, você pode ir pro macro ou pro micro, vai dar na mesma. Igual o curso aqui ensina, ó. Ó, o microcosmo, o macrocosmo é igual. Isso aqui que você vê nas moléculas, ó, é igualzinho você vê no céu. Né? E a geometria sagrada aqui. Isso é tudo. Se você entender isso, vai entender dinheiro, Bitcoin, o progresso, os segredos de sucesso, do fracasso, o karma. Cientificamente, concordando com todos os maiores cientistas do mundo. E acrescentando o que faltou pra eles. Com a glória de Deus. Não é por mérito que eu tô falando, mas faz o teste, vê lá que vocês... Valeu, Neme. Bom trabalho aí, tamo junto. Assim, meus irmãos, devemos entender muito bem o que é iminente e preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, pois todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que virá. Viu, ó, isso que falou faz todo sentido. Antes da tribulação a gente tá se reunindo, conversando, chegando no verbo de Cristo, podendo conversar, não abrir, fechar e abrir de olhos. Você tá ali, você entendeu a verdade quando você percebe, nossa, tô aqui, congregado com outros cristãos, estudando arrebatamento. E tá Israel lá fervendo, lá longe, vou conseguir assistir daqui. E o mundo fervendo lá longe, vou conseguir assistir daqui com meus compatriotas, na minha nação rica, que não vai faltar nada. Entende? Acontecendo natural, coisa que na época não dava pra entender. Como assim? A gente vai estar cada um em um lugar juntos? Não tinha como imaginar. E hoje é fato. E levados ao Senhor. Então veja, Éfrem, ou Pseudo-Éfrem, a obra do século IV depois de Cristo, já falava do arrebatamento pré-tribulacional. Bom, aí nós temos um período em que realmente a posição dominante não foi o pré-tribulacionismo. Né? Ainda que não houvesse, de fato, nenhuma posição tribulacionista oficial, porque todas as posições tribulacionistas elas foram sistematizadas tardiamente, após a Revolução Francesa. Não havia uma posição oficial, claro, nos primeiros séculos. Tá mas vendo? Temos alguns pais que tinham uma posição que nós podemos chamar hoje de pré-tribulacionista, antes do tempo. Alguns também poderiam ter alguns elementos de pós-tribulacionismo. Não havia uma posição oficial. Entretanto, na Idade Média, por influência de Agostinho, que começou a alegorizar os textos sagrados, veja, a escola alegórica de interpretação, ela surge lá no Egito, lá em Alexandria, com Filo de Alexandria, Orígenes posteriormente, e Agostinho acabou sendo influenciado por essa escola, e ele começou a alegorizar, por exemplo, Apocalipse, ele começou a alegorizar vários textos literais da Bíblia, e o que aconteceu? Ele acabou abraçando ali o amilenismo. O amilenismo surge com Agostinho. E o amilenismo, nós sabemos que é uma escola que espiritualiza tudo. A segunda vinda, na verdade, se transforma na primeira vinda, o diabo que será preso por essa escola já foi preso. Pois é, Francisco, mas isso aí já tá também na Bíblia, né?
falando que tem gente que não tem como, tem como ver antes da hora. Tem que destravar outras coisas antes, e aí vai... Então, Agostinho começou a alegorizar tudo e isso prevaleceu durante toda a Idade Média. Quando chega no tempo dos reformadores, o irmão citou aí Lutero e Calvino. Lamentavelmente, eles fizeram um grande trabalho, claro, no que tange a recuperar, não é, a Bíblia, a colocar a Bíblia na mão do povo, digamos assim, e defender o solo da Escritura. Maravilha. Mas o problema no campo escatológico... É uma prisão mental, né? Quem se reunir acreditando que é escravo de Demiurgo, assim será. Entende? Quem não entender a Conscienciologia não se liberta dos pequenos purgatórios, que serão tão reais quanto a nossa liberdade plena. Entende? Então, se você ama ele, quer que ele entenda, faz ele ler esse livro aqui curtinho, ó. Que explica certinho cada ponto, tá? Claro, o curso explica bem melhor, traz tudo isso também com detalhes. Mas se você não entender a Conscienciologia, vai ficar preso em alguma fé qualquer, em alguma bolha qualquer, e vai ser real assim, até a consciência se perder e desdobrar aqui. É que Lutero, por exemplo, não gostava de Apocalipse. Ele não tomou tempo para Apocalipse. Calvino, por sua vez, escreveu tratados de vários livros da Bíblia, exceto Apocalipse. Calvino também não tomou tempo para Apocalipse. Então, os reformadores não quiseram fazer qualquer sistematização nesse sentido. Por isso que a sistematização tribulacionista, escatologicamente falando, é tardia. Mas nós podemos citar, veja, na história você tem, por exemplo, o Frei Doutin, que lá no ano de 1316... Bom, legal. Aqui tem exemplos de que o negócio já existia. No último ano do século. Antes de Darby, tá? Porque o negócio do Rodrigo Silva é acusar o Darby aqui, ó.